Olá, irmãos, graça e paz a todos. É um prazer para mim mais uma vez estar aqui com vocês. E como os irmãos podem ver, no vídeo de hoje, infelizmente eu vou estar gravando no meu carro. Haja vista que, devido ao meu trabalho, não estou encontrando tempo disponível para estar gravando da minha casa, né, o que seria o ideal. Mas, infelizmente, enquanto isso não for possível, eu vou estar gravando, né, os próximos estudos do meu carro mesmo, tá? Então peço aos irmãos um pouco de paciência e também peço aos irmãos que estejam orando, né, para que o Senhor possa me conceder mais tempo para estar trazendo aí os estudos e as revelações que o Senhor tem colocado no meu coração, amém? Então, sem mais delongas, vamos para o estudo de hoje. Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre o tema Os Últimos Ramos da Boa Oliveira, tá? Então é um estudo que eu já estou preparando já há alguns dias, na verdade já tem mais de uma semana, e tem alguns outros estudos também que eu já preparei, estão prontos, aí logo eu estarei gravando também, se Deus quiser, amém? Então, nesse estudo de hoje, eu quero estar falando aqui sobre esses últimos ramos da boa oliveira. Certamente você já deve ter lembrado aí de Romanos capítulo 11, mas também hoje vou utilizar sim Romanos 11, mas também vou estar utilizando Jeremias capítulo 11 e 12, e os irmãos vão ver a grande conexão, né, que existe, né, entre esses dois textos, que vai estar falando a respeito desse mistério, né, o mistério, né, o mistério do Israel de Deus, porque é assim que Paulo chama em Romanos capítulo 11, no versículo de número 25, quando ele diz, olha, não quero, né, Paulo falando assim aos gentios, né, diz, olha, não quero que vocês ignorem esse mistério, né, que o endurecimento de Israel vem em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado, né, então todo Israel será salvo. Então Paulo ele vai estar falando sobre um mistério. Esse mistério eu chamaria do mistério do Israel de Deus, tá? Então, quem é esse Israel de Deus? Isso é uma pergunta muito importante, irmãos, porque infelizmente existe uma maneira errada, no meu modo de entender, uma ou duas, pelo menos, formas muito erradas de se interpretar quem é o Israel de Deus ou quem é o povo de Deus que vai herdar promessas, que vai herdar as promessas. Quem é esse Israel de Deus? Quem é esse Israel que Paulo diz que será salvo e todo Israel será salvo? Quem é esse povo? Tá? De quem Paulo está falando, né? Bom, nós vamos falar sobre isso hoje. Acho muito importante esse tema e certamente vai valer a pena você ficar até o final, amém? Então, em um outro estudo, eu vou estar falando mais a respeito da nação eleita. Eu penso que será o próximo estudo e eu acredito que vai ser um vídeo muito importante, porque nós vamos estar trazendo aqui um esclarecimento muito importante desse assunto, que, infelizmente, no meu modo de entender, e no modo de entender de alguns irmãos que pensam como eu, né? Esse é um tema muito mal compreendido, cuja a maioria dos nossos irmãos em Cristo interpretam esse assunto de pelo menos duas outras maneiras, tá? As quais eu vou aqui trazer, né, a nomenclatura, né, teológica, cuja a teologia assim chama, né, de doutrina, né, do supersessionismo, que é mais conhecida como doutrina da substituição. Tá? Então, geralmente, os aliancistas eles acreditam dessa maneira, ou seja, a Igreja Católica Romana, né, que né, é, iniciou essa doutrina do supersessionismo, né, há muito tempo atrás, e esse entendimento fala a respeito de que a igreja gentílica teria substituído a nação de Israel, de modo que agora a igreja seria Israel e todas as promessas que Deus fez a Israel agora elas se cumprem na igreja e Israel não teria mais nada a ver com Deus, e como se Deus tivesse rejeitado o povo de Israel, né? Então, essa é uma doutrina e ela tem muitos adeptos, tá? É uma doutrina errada, uma doutrina falsa,
porém é uma doutrina que tem muitos adeptos. É uma doutrina que eu diria que ela é uma doutrina antissemita, porque ela é uma doutrina que ela anula a nação de Israel, algo totalmente errado, né? Totalmente equivocado. Somente um texto já desmontaria isso de uma forma muito fácil, que é o texto de Romanos capítulo 11, o versículo apenas de número 1, quando diz, né, que diremos, né, pois Deus rejeitou o seu povo de Israel, né, o qual dantes conheceu. Aí Paulo vai dizer, não, de forma alguma, porque eu também sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo vai dizer, olha, Deus não rejeitou o seu povo. Então essa é uma doutrina totalmente antibíblica, que eu consideraria a pior dessas doutrinas que fala a respeito de quem é esse povo escolhido de Deus, quem é o povo eleito de Deus, quem é a nação eleita. Essa seria a pior de todas as interpretações. Mas também há uma outra doutrina cuja a teologia chama, eu não sou teólogo, irmãos, mas eu só estou usando aqui essas nomenclaturas para que os irmãos possam identificar isso de uma forma mais fácil, tá? A outra doutrina que existe a respeito do Israel de Deus é a doutrina, né, do dispensacionalismo. Essa é uma doutrina que eu considero menos ruim, porém ela também é danosa e ela também é totalmente equivocada. A doutrina do dispensacionalismo é uma doutrina que diz que Israel não deixou de ser nação, tá? Mas essa é uma doutrina que faz uma dicotomia do povo de Deus em dois. Ou seja, o dispensacionalismo, ele não diz que Israel foi rejeitado, mas ele diz que Deus agora tem dois povos eleitos. Isso é um grande erro. Não há nenhuma base nas escrituras para isso. Embora essa é uma das maiores, é a doutrina mais aceita, né, no mundo cristão, tá? É uma doutrina que quer mostrar, né, que Deus ele tem dois povos eleitos, né? Ou seja, Deus tem o Israel de Deus, que seria judeus e gentios que formam a igreja, e de fato isso é assim, né? O Israel de Deus, mas que a despeito desse Israel, que é formado por judeus e gentios, duas casas de Israel unidas em Cristo, que Deus teria um outro Israel eleito, uma outra nação eleita, que é o Israel carnal, tá? Ou seja, que o Senhor ele teria promessas para o Israel de Deus, igreja, que seriam promessas espirituais, e promessas terrenas para o Israel carnal. Irmãos, isso não existe na Bíblia. Isso não existe de maneira alguma. Todas as promessas que foram feitas à nação de Israel, nação eleita de Israel, elas se cumpriram na velha aliança, né, nos remanescentes fiéis. E elas se cumprem na nova aliança, nos remanescentes fiéis da nova aliança. Então, os israelitas da velha aliança que viveram pela fé, os patriarcas, Moisés, Josué, Caleb, todos os heróis da fé lá, os profetas, esses foram remanescentes fiéis, né? Esses, né, a circuncisão que eles tinham valeu, né? Por quê? Porque a circuncisão que eles, da qual eles tinham, era uma circuncisão acompanhada de obediência. Então, por causa disso, né, era uma circuncisão acompanhada de obediência por causa da fé que eles tinham. Então, por causa da fé que eles tinham nas palavras de Deus, né, dada aos patriarcas, a Moisés e os profetas, eles, então, foram tidos por remanescentes. Deus sempre teve um remanescente. E por causa disso, eles vão fazer parte do Israel de Deus. Então, Deus não rejeitou o seu povo. Se não fosse esse remanescente, irmãos,
Deus teria rejeitado Israel. É como se a palavra de Deus houvesse falhado. E Paulo diz que a palavra de Deus não falhou. Ele diz, a palavra de Deus não falhou, porque eu também sou israelita. Então, ou seja, não é? A palavra de Deus não falhou. Por quê? Porque Paulo diz isso. Porque se não tivesse nenhum remanescente, a palavra de Deus parecia que teria falhado. Porque Deus teria chamado um povo, tinha elegido esse povo, mas nenhum deles conseguiu permanecer fiel e ser salvo. Porém, né, Paulo está dizendo claramente em Romanos que a palavra de Deus não falhou, que aquele Israel que foi eleito, ele permanece eleito. Só que aquilo que o Israel buscava, né, quem alcançou foram os eleitos. Paulo diz isso em Romanos 11:7. Então, aquilo que Israel buscava alcançar e não alcançou, os remanescentes da eleição da graça alcançaram. Quem são esses remanescentes da eleição da graça? Os israelitas naturais que creram. Então, você tem um Israel eleito, uma nação eleita. A grande maioria não crê, né? E busca alcançar algo e não alcança. Busca alcançar promessas e não alcança. Mas aí, Deus, ele olha e vê um remanescente fiel, que está dentro dessa nação eleita, e esses vão alcançar, porque eles creram, porque é pela fé que se alcança as promessas. Não é por obras, mas é pela fé, né? Pelas obras da lei, não são pelas obras dos homens, mas é pela fé, né? Pela fé e pelas obras da fé, as quais o Senhor já preparou de antemão para que nós nelas andássemos. Então, esses que viveram no passado e que viveram pela fé, eles fazem parte desse Israel de Deus, o qual o Senhor, então, ele vai diminuir, tá? E aí, então, depois ele vai expandir com a plenitude dos gentios. Primeiro ele vai diminuir, porque ele vai cortar muitos desse povo, né? Usando a metáfora da oliveira, ele vai cortar muitos dos ramos, né? Ele vai diminuir esse Israel e depois ele vai expandi-lo. Então a doutrina do supersticionismo que eu falei no princípio, ela é totalmente errada, porque diz que Deus rejeitou Israel. Isso é mentira. E a doutrina do dispensacionalismo diz que Deus, ele dividiu agora, ele tem dois povos, ou seja, ele tem o Israel carnal e ele tem, né, o Israel de Deus, né? E aí os dispensacionalistas creem assim, e dizem que Deus, ele agora está tratando com Israel de Deus, que é a igreja, mas no futuro vai tratar com Israel carnal e vai dar a eles promessas. Porém, irmãos, Paulo não está falando disso em nenhum momento. Os apóstolos não ensinam isso. As promessas que foram feitas à nação de Israel, elas vão se cumprir sim na igreja, que é formada de judeus e gentios, duas casas de Israel, judeus e gentios. Sim, tá? Mas se cumprem nos remanescentes. Israel natural, os que creem, e nos gentios que também creem. Então é por meio da fé, né? Ou seja, é o que Paulo está ensinando o tempo todo em Romanos. Como ele vai falar em Romanos capítulo de número 10, não é? Que os judeus, né, eles não conhecendo a justiça de Deus, mas procurando estabelecer a sua própria justiça, eles não alcançaram a justiça de Deus, né? Ainda que tenham um zelo, né, de Deus, mas eles não alcançaram a justificação. Por quê? Porque não conhecendo a justificação da fé, procuraram estabelecer a sua própria justiça. E Paulo vai dizer que ele ora, né, por eles, para que eles possam sim conseguir alcançar, para que eles possam ser salvos. Paulo vai mostrar isso na carta o tempo todo, querendo dizer, olha, eu estou disposto, né, não só oro por eles, o bom desejo do meu coração é que eles sejam salvos, mas eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça, né? E ele vai dizer também no capítulo de número 9,
de Romanos, que ele está disposto a se tornar anátema por amor dos seus irmãos, para que eles possam ser salvos. Depois, no capítulo 11, ele vai dizer assim que ele gostaria de se colocar por imulação aos judeus, né? Para que, ou seja, por imulação, que no caso seria ciúmes, né? Para ver se ele consegue salvar alguns, né? Então ele vai estar falando isso o tempo todo, porque ele sabe que o único jeito desses irmãos dele fazer parte das promessas é por meio, né, da fé em Cristo Jesus. Por isso que em Romanos 10 ele vai falar, né, que eles, não conhecendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça e por isso não foram salvos, por isso foram rejeitados, por causa da dureza dos seus corações, né? E aí então Paulo vai mostrar claramente em Romanos 10 que a justiça que é da lei fala, olha, faça todas essas leis, né, cumpram todas essas mitzvotes e por elas vocês vivam, né? E aí, como a lei ela não foi feita para salvar, mas sim para mostrar a direção e para cobrir temporariamente os herdeiros, né, da promessa, para cobri-los, para guiá-los a Cristo, então, né, eles não alcançaram, porque tentaram ser justificados pela lei, e a lei ela não justifica, ela simplesmente conduz aqueles que estão debaixo dela para aquele que o justifica, o qual é o próprio Cristo. E a justiça que é pela fé, Paulo vai dizer em Romanos 10, que diz assim, ninguém pode dizer a Deus, né, quem é que vai subir ao céu para trazer a palavra do céu, ou descer às profundezas da terra para torná-la, trazer das profundezas da terra para nós. E aí Paulo vai dizer, porque esse é um texto de Deuteronômio capítulo 30, que Moisés está falando ali do mandamento, né, que ninguém pode subir ao céu nem descer às profundezas da terra para trazer o mandamento, mas Paulo vai traduzir esse mandamento como Cristo. Ele vai dizer assim, ó, ninguém pode trazer Cristo do alto, ninguém pode torná-lo trazer das profundezas da terra. Ou seja, essa é uma obra de Deus, é uma obra que só Deus podia fazer. Isso é a justificação pela fé que Paulo está falando aí. Essa é a justificação pela fé. Ele diz isso, ninguém pode fazer essa obra. Mas essa palavra, que é Cristo, estará bem perto da tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, né, tu serás salvo. Aí Paulo vai dizer, olha, né, porque, mas como ele vai dizer assim, né, como crerão, né, melhor, como invocarão se não há quem pregue, né? E como crerão se não há, se não, naquele que não conheceram, melhor dizendo. Então, ele vai dizer, olha, como invocarão se não há quem pregue? E como crerão naquele do qual não lhes foi anunciado? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, né? Ou seja, Paulo está falando, olha, precisa ter alguém que pregue, para que eles possam invocar, e para que eles possam invocar a fim de que eles possam crer. Então, eles só vão crer naquele que foi anunciado, e só vão invocar, né, o nome aquele que eles ouviram. Então, precisa ter alguém que pregue. Então, Paulo está falando, olha, é formoso os pés daquele que anuncia o evangelho da paz, porque eles vão anunciar, né, a Cristo, os quais, ouvindo, os ouvintes que vão ouvir, dentre tantos judeus e gentios, vão invocar o nome do Senhor, e Paulo vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nesse texto de Romanos 10, Paulo diz, e nisso não há acepção entre judeus e gentios. Então Paulo já está deixando claro, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tá? Então, é muito claro isso, esse é um assunto claríssimo. Paulo vai dizer claramente depois que essa mensagem foi anunciada em todo Israel. E Paulo vai dizer assim, olha, mas porventura essa palavra não foi anunciada? Aí Paulo disse, não, certamente foi anunciado, em todo lugar foi anunciado, como está escrito em Isaías 53, Paulo vai citar, né? Quem creu na nossa pregação, né?
E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então Paulo vai dizer isso, não, mas todos os dias eu estendi as mãos a um povo contradizente, né, e rebelde. Então Paulo vai terminar o capítulo de número 10 falando isso, olha, não, foi anunciado sim, mas esse povo é rebelde, esse povo é duro de coração, esse povo é um povo contradizente, esse povo, não conhecendo a justiça de Deus, desconhecendo ela, procurou estabelecer a sua própria justiça. Então, por causa disso, infelizmente, né, por causa disso, infelizmente, eles foram cortados, foram rejeitados. Por quê? Porque eles não entenderam, né, que que eles não entenderam que guardar a lei não era só guardar os preceitos, as mitzvot, os sacrifícios, né, as oblações, mas sim também crer nas palavras dos profetas, ou seja, os quais anunciaram Cristo. Crer nas palavras dos profetas era crer no Messias. Então, crer nas palavras dos profetas. Então, Paulo vai deixar claro, né, que esse povo, eles foram cortados. E aí, então, Paulo vai começar o capítulo 11 e vai dizer, olha, porventura, então, Deus rejeitou Israel? Ele vai dizer, não, de forma alguma, de modo algum, porque eu também sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo ao qual dantes conheceu. Ele vai dizer, não, não rejeitou. Vocês, por acaso, não se lembram do qual foi a palavra de Deus nos dias de Elias, para Elias, né? Quando esse, né, disse para Deus que haviam acabado, né, os profetas, só ele havia ficado, o Senhor disse, não, eu reservei 7.000 joelhos que não se prostraram diante de Baal. Aí Paulo vai dizer assim no capítulo Romanos 11, né, no versículo 5, mas assim também agora, nesse tempo de hoje, o Senhor reservou, né, um remanescente conforme a eleição da graça. Aí ele diz que se é por graça, já não é mais pelas obras, para que ninguém se glorie. Aí ele vai dizer no verso 7, mas aquilo que Israel buscava alcançar e não alcançou, o remanescente da eleição da graça alcançou. Então, está muito claro, irmãos, que Israel não foi rejeitado e que as promessas elas permanecem de pé, mas elas vão se cumprir somente nos remanescentes. Os que não creram foram cortados e agora o Senhor vai estar enxertando aos gentios, né, que é a casa de Israel, né, as 10 tribos que foram semeadas no meio das nações e que agora estão voltando, né, na nova aliança como gentios, como nações, e vão ser enxertadas dentro do Israel de Deus, juntamente com os remanescentes dos ramos naturais que não foram cortados. Eles já estavam na boa oliveira. Quem eram esses? Todos os que creram, que eram os judeus naturais, os apóstolos, né? Juntamente com os profetas, os patriarcas, agora nos dias de Jesus, os apóstolos e todos os judeus que creram. Então, esses que já faziam parte do Israel, né, eleito, da nação eleita, quando ouviram a pregação, creram, permaneceram na oliveira, não foram cortados. E a esses que creram, ramos naturais judeus, nós, os gentios, estamos sendo enxertados junto a eles na boa oliveira da casa de Israel. Então nós estamos fazendo parte, né, das promessas e nós estamos fazendo parte do Israel de Deus. Agora nós somos Israel de Deus. Um único Israel que sempre existiu, não é dois. Esse único Israel. O único Israel que é reconhecido por Deus. Conforme Paulo diz em Romanos 9, porque nem todo que é de Israel é de fato israelita. Logo, só existe um Israel, irmãos. E os filhos são aqueles que são pela promessa. São os filhos da carne não são considerados filhos, mas são considerados filhos aqueles que são filhos da promessa, tá? Então isso é muito importante a gente entender. Então, agora, qual é a doutrina correta? Se a doutrina do supersessionismo, que é a doutrina da substituição, está errada, se a doutrina do dispensacionalismo está errada, a qual divide, faz uma dicotomia de Israel, criando dois Israel, está errada. Então, qual é a doutrina correta? Bom, eu não consegui encontrar uma terminologia, né, para essa doutrina, embora
Essa doutrina é a doutrina que está na Bíblia o tempo todo, mas não existe, coincidentemente, não existe no meio acadêmico, no meio dos teólogos, um nome, uma nomenclatura para essa doutrina. Então eu criei uma nomenclatura para essa doutrina, a qual eu achei mais adequada. Então, o nome que eu estarei dando para essa doutrina, tá, do Israel de Deus, que é um só, formado por judeus e gentios, né? O nome que eu dei para essa doutrina é a doutrina do expansionismo, tá? Então, por que é a doutrina do expansionismo? Porque essa doutrina do Israel de Deus é o seguinte: primeiro Deus, ele cria Israel, uma nação, e aí então, agora, nos dias de Jesus, né, melhor, nos dias da casa de Israel, quando a casa de Israel pecou, Israel diminui, né? Aí então a casa de Israel ela é lançada, semeada nas nações, só fica a casa de Judá, tribo de Judá e tribo de Benjamim e muitos levitas que estão lá na casa de Judá. Então você vai ter então duas tribos ali e alguns levitas que vão estar lá. Então a casa de Judá agora é o povo de Israel, né? Durante muito tempo. Então a casa de Israel foi rejeitada aí por volta do ano 700 mais ou menos. 700 é uns quebrados antes de Cristo, e durante esses 700 anos aí até chegar a Cristo, o povo de Israel, Israel é a casa de Judá, judeus, tá? E aí então, quando Jesus vem, existe motivos para isso, tá? Por que Deus fez isso não é o motivo do vídeo aqui agora. Daí então, agora, quando Jesus vem, o que é que acontece? O Senhor então agora ele vai fazer com que o Israel de Deus seja diminuído ainda mais. Então ele é diminuído ainda mais, porque agora só vai ficar todos aqueles que creram nele, em Cristo. Todos os que não creram nele vão ser cortados. Então a casa de Judá, que era o Israel, né, que estava ali ainda, que não havia sido rejeitado, agora só vai ficar os que creem. Então desses judeus, dessa casa de Judá, que é Israel, né, a nação eleita, só vai ficar os judeus que creem. Os que não creram são cortados. Então, irmãos, Israel diminuiu. E Paulo vai falar isso em Romanos 11, versículo 12. Né? Ele vai dizer isso claramente lá, né? Que se a transgressão, né, de Israel, né, redundou em riqueza para o mundo, e se a diminuição de Israel, né, foi riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, se a diminuição, você vê que Paulo está falando claramente, olha, Israel foi diminuído. Então, Israel foi diminuído, ele não foi rejeitado, não se tornou dois povos, mas simplesmente foi diminuído. Irmãos, essa é a doutrina correta. Israel não foi rejeitado e Israel não foi dividido em dois Israel. Israel, irmãos, foi diminuído. E aí então Paulo vai falar agora que Israel vai ser expandido. Então agora Israel vai ser expandido com a entrada da plenitude dos gentios, né? E vai se tornar uma grande multidão, né, como a areia do mar e depois como as estrelas do céu, porque isso são duas fases. Isso é um outro estudo que eu vou estar trazendo aqui, que outros irmãos já estão falando sobre isso. Acho que o irmão Tiago já falou sobre isso também, né? Ou está preparando um vídeo para isso, se não me falha a memória, mas sobre, ou seja, o mistério da areia como da praia do mar, Israel como areia da praia do mar e como as estrelas do céu. Então, diferente do que muitos irmãos estão ensinando por aí, né, que nós respeitamos, porém não concordo com isso, de que seria dois Israel, areia da praia do mar, um Israel carnal, estrelas do céu, o Israel glorificado. Porém, os irmãos aguardem esse estudo, os irmãos vão ver que não se trata de dois Israel, mas sim duas fases. Como a areia do mar, fala da nossa condição terrena. O Israel aqui ainda em carne. Não só Israel carnal, mas a nossa condição hoje como estando ainda preso nesses corpos. Essa é a primeira fase. Tá? Tanto é que lá em Osés capítulo 1, versículo 10, vai dizer que
que o povo que não era povo agora vai ser chamado de povo, e a amada que não era amada vai ser amada, né? E vai se multiplicar, Israel vai se multiplicar como a areia do mar. Daí vai dizer assim, quando se multiplicar como a areia do mar, então os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão juntos e constituirão sobre si uma só cabeça, que é Cristo, e juntos subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel, grande é o dia que Deus semeia. Então, ou seja, primeiro se torna uma multidão como a areia do mar, depois essa multidão como a areia do mar, os remanescentes que estão nela vão ser glorificados e transformados como as estrelas do céu. Porque lembre, Isaías capítulo de número 10, versículo 20 ao 22 vai dizer que ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Então, ou seja, quem são os remanescentes? São aqueles que vão ser transformados de areia do mar como estrelas do céu, tá? Então percebe, irmãos, que existe um erro aí de interpretação nesse entendimento, tá? Então Paulo vai falar claramente em Romanos 11, no versículo 12, que Israel ele é diminuído, né? Então ele vai falar claramente ali que se esse Israel, que a transgressão deles, né, redundou em riqueza para o mundo, se a transgressão de Israel redundou em riqueza para o mundo, e a sua diminuição, ou seu abatimento em algumas traduções, mas é diminuição, e a sua diminuição em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Por quê? Porque tem uma plenitude para entrar após a plenitude dos gentios. Tá? Então são 3 fases. Primeira fase, a fase, né, da casa de Judá, que são os ramos naturais que se converteram no início da igreja. Depois tem a plenitude dos gentios e por fim tem a plenitude dos judeus, que são os últimos judeus que vão se converter na última semana. Logo, o Senhor, ele é maravilhoso, irmãos, é um plano maravilhoso, tanto é que Paulo ele vai ficar maravilhado quando ele conclui esse raciocínio. Por quê? Porque não são 2 fases, como muitos pensam, mas são 3 fases, né? Na qual Paulo vai estar tratando aí, tá bom? Então, esse estudo, irmãos, já está ficando com 30 minutos, mas para os irmãos verem que ele é um tema maravilhoso, e eu nem entrei aqui nos textos ainda. Talvez eu termine aqui com mais 5, 10 minutos e grave uma segunda parte, mas vamos ver, tá? Vamos continuar aqui, que eu acho que está começando a ficar bom agora o estudo, tá? Então, como nós estávamos falando, né? Então, a doutrina correta seria a doutrina do expansionismo, tá? Ou doutrina da expansão. Então, tem a doutrina do supersessionismo, que é a doutrina da substituição, tem a doutrina do dispensacionalismo, e eu agora criei esse nome, essa nomenclatura da doutrina do expansionismo, né? Embora isso não é o mais importante é o entendimento, estar coerente com o entendimento, né, do espírito de profecia, do entendimento dos profetas e dos apóstolos, tá? Isso é muito importante. Então, irmãos, como nós podemos ver, o Senhor ele diminuiu o povo de Israel e agora ele vai começar a expandir com a entrada da plenitude dos gentios e depois, por fim, com a plenitude dos judeus. E aí, então, todo Israel será salvo. Isso é um grande mistério, irmãos. E aí, então, Paulo ele vai falar sobre isso. E agora, só que o detalhe, irmãos, é que nós vamos ver aqui em Jeremias, vamos começar a falar de Jeremias, nós vamos ver que essa boa oliveira, que Paulo fala em Romanos 11, tá? Jeremias ele vai falar sobre ela. E ele vai mostrar, Jeremias vai mostrar que essa boa oliveira, ou essa oliveira cultivada, ela é o Israel de Deus, tá? É o Israel de Deus que também vai ser mostrado, que fala do próprio Cristo, tá? Do próprio Cristo vai ser colocado aqui o próprio Messias como essa boa oliveira. E Cristo, ele é um cabeça que tem um corpo, logo essa boa oliveira, né? Ela também está falando disso, né? Cristo, como oliveira, ele é a raiz da oliveira e ele é as primícias, né? Assim como Paulo diz em Romanos 11, não é os ramos que sustentam a raiz, né, das árvores, mas sim a raiz que sustenta os ramos, assim como ele diz também que se as primícias são santas, logo toda a árvore será santa, assim como também
ele diz que é os ramos que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta os ramos e não o contrário. Então, Cristo, ele é as primícias e ele é a raiz, tá? Isso é muito importante. E nós vamos ver isso aqui em Jeremias 11. Então, Jeremias 11, o profeta Jeremias vai estar falando aqui que o Senhor, ele está indignado com o povo de Israel devido aos muitos pecados que eles estão cometendo e porque eles também estão adorando a Baal, né? Estão transgredindo a lei do Senhor, estão adorando a Baal. E aí o Senhor, então, ele vai falar algo muito interessante em Jeremias capítulo 11, do verso 15 em diante. E eu vou estar lendo aqui. Ele vai dizer assim, ó, que direito tem na minha casa a minha amada? Olha isso. Que direito tem na minha casa a minha amada? Ela que cometeu vileza, e a palavra vileza aqui é a palavra mesimá, no hebraico, que significa conspiração, tá? Então, que direito tem na minha casa a minha amada, ela que conspirou na minha casa? Acaso, ó amada, votos e carnes e sacrifícios poderão afastar de ti o mal? Ou seja, sacrifícios de holocausto não vão resolver o seu problema. Então, saltarias de prazer, se isso fosse possível, né? O Senhor te chamou de oliveira verde, ou oliveira cultivada, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Olha isso, irmãos. Então, o Senhor te chamou de oliveira cultivada, né? Formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora há uma voz de grande tumulto. Acendeu fogo ao redor dela e consumiu seus ramos. Ou seja, né, ela era uma oliveira cultivada, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora vai surgir uma voz de grande tumulto e um fogo que está saindo do meio dos seus ramos e consumindo os ramos. Olha isso, um fogo que está queimando os ramos. Então, irmãos, olha que coisa tremenda, né? Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá, olha isso, para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Então, as duas casas de Israel, casa de Judá e casa de Israel, provocaram a ira do Senhor queimando incenso a Baal, adorando a outros deuses, e há uma outra quantidade de pecados que eles cometeram que está dentro do contexto, do qual aqui não está nesse versículo, mas que está inserido dentro do capítulo. Ou seja, as duas casas de Israel pecaram, e aí o Senhor, o que ele faz? O Senhor, ele diz assim, ó, que direito tem na minha casa a minha amada? A minha amada, quem é a minha amada? Israel. Que direito tem ela na minha casa? Que casa é essa? O meu corpo. Que casa é essa? O Israel de Deus, né? Que sou eu, Cristo, né? Falando aqui, parafraseando, o Senhor falando, né? Cristo, o cabeça, né? De um corpo. Essa casa é ele mesmo e o corpo dele é essa casa. Ou seja, todos aqueles que são fiéis, os remanescentes fiéis, fazem parte dessa casa. Que direito tem na minha casa a minha amada? A minha amada, né? Que direito tem ela? Essa que cometeu vileza, que conspirou contra mim. Então, não, ainda que ela faça sacrifício, não vai resolver. Por quê? Porque esses ramos que cometeram pecado contra mim, me provocando a ira, adorando, queimando incenso a Baal, eu vou cortá-los, vou queimá-los e vou arrancar esses ramos, tanto da casa de Judá quanto da casa de Israel. Primeiro o Senhor corta a casa de Israel, depois ele corta a casa de Judá. Só que depois ele usa de misericórdia para com a casa de Israel e no final ele usa de misericórdia para com a casa de Judá. Então primeiro volta a casa de Israel, depois volta a casa de Judá, logo após a plenitude dos gentios entrar. Isso é algo maravilhoso, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 11. Ele vai dizer isso, que o Senhor encerrou a todos de debaixo de desobediência, para no final usar de misericórdia para com todos. Primeiro misericórdia para com a casa de Israel, gentios, depois misericórdia para com a casa de Judá. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Tanto é que Paulo vai ficar maravilhado com esse
entendimento. Então Jeremias está falando claramente aqui, olha, o Senhor vai queimar os ramos que conspiraram contra ele. E olha, presta atenção nessa palavra, irmãos, conspiraram. Essa palavra conspirar vai aparecer no restante do texto e vocês vão entender do que se trata essa conspiração. Essa conspiração está falando de matar o Messias, todos aqueles que conspiraram, mataram o Messias, mas não só o Messias, os profetas. Então todos aqueles que conspiraram para matar Jeremias e os demais profetas, e também conspiraram para matar Jesus. Esses são os ramos que seriam cortados, seriam os ramos que seriam queimados. Então isso é coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa tremenda isso. Então, continuando o texto, tá? Então Jeremias capítulo 11, do verso 15 ao 17, eu já li e mostrei para vocês que o Senhor está falando, olha, que direito tem na minha casa minha amada? Ela que conspirou contra mim. Não adianta fazer sacrifício, não adianta nada. Por quê? Porque vocês me provocaram a ira, tá? E aí queimaram incenso a Baal. E Deus vai falar para Jeremias, não ora para esse povo, porque eu já os rejeitei. Vou cortar, vou queimar, vai sair um fogo no meio dos ramos e vai queimar todos esses ramos. Eu vou arrancar esses ramos, né? Aí no verso 18, olha só o que vai falar no capítulo 11 de Jeremias. O Senhor me fez saber e eu o soube. Então me fizestes ver as suas maquinações. Aqui, ó, conspiração, maquinação. Olha Jeremias falando, o Senhor me fez saber e eu soube. Então, soube do quê? De uma conspiração, né? O Senhor me fez saber e eu soube, né? Me fizestes ver. Só um minutinho que está passando aqui um carro. Estou gravando bem tarde, mas Deus guarda a gente, né, irmãos? O Senhor me fez saber e eu soube, então me fizestes ver as suas maquinações. Eu era, olha Jeremias falando, eu era como um manso cordeiro que é levado para o matadouro. Ou seja, para eles eu era como um manso cordeiro que estava sendo levado para o matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore. Irmãos, olha só, ele está falando de que ele, Jeremias, é como um manso cordeiro indo para o matadouro. Mas agora ele vai falar que ele é como se fosse uma oliveira, uma árvore plantada. Ele diz assim, então eu era, né? O Senhor me fez saber e eu soube. Então me fizestes ver as suas maquinações e eu era como um manso cordeiro que é levado para o matadouro. Porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, eles diziam, destruamos a árvore com seu fruto, e a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então, olha só, a conspiração dos ramos contra Jeremias. Conspiração dos ramos, porque é a continuação do texto, irmãos. É Jeremias capítulo 11, do versículo 15 em diante. Então, o 15, o 16 e o 17 fala que direito tem a minha amada na minha casa, né? Vai falar ali que o Senhor ele vai queimar os ramos. E aí no verso seguinte, Jeremias vai estar falando isso, olha, o Senhor me fez ver e eu soube, então me fizeste ver as suas maquinações, ou seja, a conspiração, e eu era como um manso cordeiro que era levado para o matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, e a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então está falando aqui que o desejo desses ramos era cortar essa árvore, os profetas, cortar Jesus, né? Arrancar, desarraigá-lo da terra, desarraigá-los da terra. Mas aí o que o Senhor vai fazer? Vai fazer aquilo que eles desejaram fazer com os profetas e com Jesus, o Senhor vai fazer com eles. Que coisa tremenda, irmãos. Aí ele vai dizer assim, e não haja mais memória do seu nome, mas o Senhor dos exércitos, justo, juiz, que prova, né, o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, de onde Jeremias morava, que procuraram a minha morte, dizendo, não profetizes em o nome do Senhor, para que nós não te matemos, né? Sim,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá um remanescente deles. Olha, não haverá, eles não serão remanescentes, irmãos, não serão remanescentes, ou seja, eles não são eleitos, né? Porque farei vir porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Continuação do texto, tá? Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Jeremias falando. Então o Senhor está dizendo que ele vai trazer punição para esses que conspiraram contra Jeremias, né? Querendo desarraigá-lo como uma planta, como uma árvore, né? Querendo levá-lo para o matadouro como uma ovelha mansa. Jeremias vai dizer assim: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque tu prosperas o caminho, né, dos perversos e vivem estes em paz, todos os que procedem perfidamente. Ou seja, Jeremias está questionando o Senhor. Então, justo és, ó Senhor, quando entro contigo nesse pleito, né? E contudo, por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor permite que esses ímpios, esses infiéis, eles permaneçam vivos em paz, nada acontece com eles? Aí ele vai dizer assim: plantaste-os e eles destroem, não, plantaste-os e eles deitam raiz, ou seja, eles estão se enraizando na terra. Plantaste-os e eles deitam suas raízes, crescem e dão frutos. Olha só, né? Tente nos lábios, ou seja, eles têm o Senhor nos lábios, mas longe está do seu coração o Senhor. Olha isso, eles são, ou seja, está falando do povo de Deus, que é rebelde, a nação rebelde, os ramos que conspiraram contra o Senhor, né? O Senhor plantou eles lançaram suas raízes, né? E suas próprias raízes, não a raiz do Senhor, do Messias, o qual é o Senhor, o Cristo. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o sentimento do meu coração. Ou seja, esse povo aí, eles têm o Senhor nos lábios, mas o seu coração está longe deles. Arranca-os, olha o que Jeremias vai falar, arranca-os como ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Então percebe, irmãos, que aquilo que Jeremias falou, que eles estavam conspirando contra Jeremias, dizendo: olha, eu era como uma ovelha mansa indo para o matadouro para eles, né? Ou seja, eles estão querendo me matar, me levar para o matadouro. E vamos desarraigá-lo, né? Como uma planta da terra, né? Desarraigá-lo para que ele não exista mais. Ou seja, então, o que eles desejaram, Jeremias está falando que o Senhor vai fazer com eles. Eles vão ser como ovelhas indo para o matadouro e como uma planta, né? Como uma árvore plantada, que o Senhor vai arrancar, né? Que o Senhor vai desarraigar. Então o Senhor está falando claramente, isso é tremendo, irmãos. Então Jeremias capítulo 11, o Senhor está mostrando aqui que existe uma oliveira cultivada cuja ela se chama Israel, que era formosa, né, por seus preciosos frutos, né? E aí o Senhor vai dizer, olha assim, infelizmente, que direito tem essa minha amada na minha casa? Na casa, quem é a minha casa? É a boa oliveira, né? Esses ramos aí que estão conspirando contra os meus profetas e contra o Messias, eu vou queimá-los, eu vou arrancá-los e vou desarraigá-los da terra. Eles serão como ovelhas indo para o matadouro, já que eles mataram os meus profetas e vão matar o meu filho, o Messias, eu vou também fazer o mesmo com eles. Então é isso que Paulo está falando, Jeremias fala isso, e Paulo vai estar tratando dessa questão. Então, como eu disse, não é? Como eu disse aqui, Paulo vai falar que esses ramos, eles são cortados, né? Esses ramos são cortados. Então Israel, ele é diminuído, conforme está em Romanos 11:12. Ora, se a transgressão deles, né, redundou em riqueza para o mundo, né, e a sua diminuição
em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, Israel foi diminuído. E agora Paulo vai dizer assim, olha, versículo 15, porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Ou seja, então esse Israel que foi rejeitado, né, e que agora o Senhor passou a tratar com os gentios e colocar os gentios dentro do Israel de Deus, agora o Senhor vai voltar a salvar, né, esses ramos naturais após a entrada dos gentios, né, no Israel de Deus. Não, irmãos, que Deus não esteja salvando os judeus hoje, mas é que o foco de Deus principal, né, hoje é com os gentios, né? E lá na última semana o Senhor vai ter o seu foco principal, né, novamente nos judeus. E não significa dizer que não haverá salvação de gentios, né, na última semana, muito pelo contrário, tá? Então, deixa eu só ajeitar aqui o pedestal, irmãos, né? Que ele tá... Só um minutinho. É assim mesmo que a gente faz os vídeos aqui, tá? Então, irmãos, então o Senhor ele vai voltar a tratar com os judeus e vai salvá-los. E quando ele salvá-los, então haverá vida dentre os mortos. Paulo está falando isso no versículo 15 aqui, né? Porque se de fato, porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, ou seja, os gentios passaram a ser reconciliados após a rejeição dos ramos naturais, né? Que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Ou seja, quando eles forem restabelecidos. Então, irmãos, essa palavra restabelecido aqui, ela é muito importante. Porque o que é ser restabelecido? É voltar a fazer parte daquilo que um dia já foi feito parte. Foi feito parte do quê? Do Israel eleito. Foi cortado e agora vai voltar a ser restabelecido. Não é um outro Israel, irmãos. É ser reestabelecido no próprio Israel, no Israel de Deus, tá? E quando isso acontecer, vai haver vida dentre os mortos. Quando isso acontecer, haverá vida dentre os mortos. Simples assim, a igreja vai ser arrebatada. Por quê? Porque judeus e gentios, né, formam o corpo de Cristo, e aí todo Israel já estará alcançado. Então, chegou o momento de arrebatar, chegou o momento de ressurreição, né? Então, isso é muito importante a gente entender. Aí Paulo vai falar aqui, né, em Romanos 11, ainda no versículo 16, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Então Paulo está falando aqui, né, que se forem santas as primícias da massa, o qual é Cristo, né, igualmente será a sua totalidade, ou seja, Cristo é que santifica a totalidade da boa oliveira. E se for santa a raiz, também os ramos serão santos. Então, os ramos são santos porque Cristo é santo, né? Ele é quem santifica os ramos. Mas também os ramos precisam andar conforme, né, as ordenanças que o Senhor coloca para que eles possam se fazerem dignos, né, desse chamado, porque a doutrina da santificação, ela inclui aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo está fazendo em nós e aquilo que ele fará. E aquilo que ele está fazendo em nós hoje tem a ver tem a ver com uma vida de obediência que nós temos para com o Senhor, ou seja, e nós temos que nos manter, essa parte é responsabilidade nossa. Nós temos que trabalhar a nossa salvação, separando a nossa vida diariamente, santificando o nosso corpo, alma e espírito, irrepreensíveis para a vinda do Senhor, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, tá? Então, só para que os irmãos entendam isso. Então, Paulo vai estar falando aqui em Romanos 11, 16, que os ramos eles são santificados pela raiz, a qual é Cristo. E no versículo 17 e 18 ele vai dizer assim, ó, se porém alguns dos ramos foram quebrados, né,
E tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados em meio deles, ou seja, nós, gentios, fomos enxertados no meio de Israel, e tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira. A raiz é Cristo, a seiva provavelmente está falando do Espírito Santo. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem sustenta a raiz, mas é a raiz a ti. Né? Diremos, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Paulo diz, bem, pela sua incredulidade, ou pela incredulidade dos ramos naturais, foram quebrados, e tu, porém, mediante a fé, está firme, estás em pé, ou seja, você, gentil, eu, gentil, nós, gentios, que fomos enxertados, nós fomos enxertados pela fé, e pela fé nós estamos firmes. Por isso, vede que não ensoberbeças, mas teme, ou seja, não é para a gente ensoberbecer contra os ramos naturais, porque nós estamos de pé, nós estamos firmes pela fé, irmãos. É pela fé que nós estamos, né? Que nós fomos enxertados, tá? Aí Paulo vai dizer, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te pouparás. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para eles, severidade, mas para vós, bondade, né? Isso se nela permaneceres. De outra forma, também serás cortado. Ou seja, se nós permanecermos fiéis, o Senhor vai nos preservar pela fé, sem soberba, se mantermos um coração humilde, né? O Senhor vai nos manter pela fé, né? Nós não podemos sermos infiéis, né? E temos que ser humildes e confiarmos no Senhor e não naquilo que nós podemos fazer, né? E aí então Paulo vai dizer, olha, eles também, se não permanecerem na incredulidade, porque percebe, irmãos, que foi pela incredulidade que eles foram cortados, né? E porque eles foram incrédulos, eles transgrediram, né, a lei do Senhor, né? Então eles também não, se eles também se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. De novo, olha, percebe? Pois se fosses cortados da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza fostes enxertados na boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ou seja, o Senhor pode sim enxertar esses ramos naturais na sua própria oliveira. Isso se eles não permanecerem na incredulidade. Percebe, irmãos, que o assunto volta novamente. Paulo está falando novamente que tudo tem a ver com crer, tem a ver com fé, né? Se eles não forem incrédulos, eles podem voltar a ser enxertados novamente na sua própria oliveira. Aí Paulo vai continuar, ele vai dizer assim, olha, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Lembra que eu falei que é um mistério? Né, para que não presumamos em nós mesmos, ou seja, nós gentios, para que a gente não fique soberbo. Não ignoremos esse mistério, é um mistério. Não pensemos que é só nós que somos os salvos. Não pensemos que nós somos o povo de Deus. Não presumamos em nós mesmos. Existe um mistério, e o mistério é esse, né? Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Entrado aonde? No Israel de Deus, irmãos. Né? Então veio um endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Então, quando é que todo Israel será salvo, irmãos? Todo Israel será salvo quando, depois de entrar toda a plenitude dos gentios, né? Então vai entrar a plenitude dos judeus, os últimos, que Paulo fala no verso 12. Vai entrar novamente aqueles que vão ser reestabelecidos na sua própria oliveira. Como? Pela fé, irmãos. Pela fé. É isso que Paulo está falando o tempo todo aqui. Pela fé. Daí ele vai dizer, assim todo Israel será salvo. Como está escrito, ele vai citar Isaías 59. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tiver os perdoado, quando eu tirar os seus pecados. Então,
o Senhor vai tirar os pecados deles. Quando ele, né, ele diz assim, quando ele vier, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó a sua impiedade. Só que lá em Isaías 59, né, Isaías vai estar dizendo assim que, e assim então virá de Sião o libertador, né, o Gaal, virá de Sião o libertador, para os que se converterem, né? Lá fala para os que se converterem. Para a palavra se converter lá é a palavra hebraica shuv, ou shub, né? Que vem de techuvá, que é conversão. São aqueles que se convertem. Então Isaías está dizendo, olha, virá o libertador de Sião para os que se converterem. E o Senhor vai apartar a iniquidade de Jacó daqueles que se converterem. Ou seja, lembrem, irmãos, Paulo diz em Romanos 10 que como invocarão se não há quem pregue, né? Ou seja, como é que alguém vai invocar o nome de Cristo se não há quem pregue? E como crerão naquele que não foi anunciado, né? Ou seja, e ele diz, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então, só é possível crer naquele que foi anunciado. Só é possível invocar o nome daquele que foi anunciado, tá? Então Isaías capítulo 59 está dizendo isso, que de Sião virá o libertador para aqueles que se converterem. E Paulo está dizendo claramente aqui que quando entrar a plenitude dos gentios, então esse mistério do endurecimento que foi em parte, né, ele vai se cumprir, porque depois, olha, porque irmãos, olha, não quero que ignoreis esse mistério, para que não presumais em vós mesmos, porque o endurecimento veio em parte para Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, ou seja, irmãos, o endurecimento é até ali. Então Israel foi endurecido, o Israel aí, né, os ramos que não creram, foi endurecido, o Israel carnal, foi endurecido até que entre a plenitude dos gentios. Esse é o mistério. Depois que entrar a plenitude dos gentios, então os israelitas naturais, que Paulo chama de plenitude, né, que vem depois da plenitude dos gentios, eles serão restabelecidos novamente na sua própria oliveira. Esse é o mistério, né? Eles serão restabelecidos na sua própria oliveira. Então todo Israel será salvo, né? Então virá o libertador de Sião, Cristo, o qual apartará de Jacó as suas impiedades, o qual, né, virá para aqueles que se converterem. E aí então, para encerrar, Paulo vai falar, né, do verso 30 ao 33, algo maravilhoso. Ele diz, olha, porque assim como vós, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia, à vista da misericórdia que vos foi concedida. Então, olha, Paulo está falando algo maravilhoso aqui, irmãos, porque assim como vós outrora, vós gentios outrora, fostes desobedientes a Deus, né? Ou seja, a casa de Israel que foi desobediente lá no passado, e nós, gentios do mundo todo, que fomos desobedientes a Deus, né? Fomos desobedientes antes, mas agora alcançamos misericórdia, mas agora em Cristo alcançamos misericórdia, à vista da desobediência dos ramos naturais, ou seja, do Israel carnal, né? Nós alcançamos misericórdia porque eles desobedeceram, né? Assim também eles agora foram desobedientes. Agora quando? Nos dias dos apóstolos. Esses agora também foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, a exemplo da misericórdia que a vocês, gentios, foi dada. Então, do mesmo modo que nós alcançamos misericórdia, Paulo está dizendo que esse Israel natural, o qual foi rejeitado, agora vai voltar a alcançar misericórdia da mesma maneira como nós, gentios, alcançamos misericórdia. Então, a misericórdia que nos foi dada também será dada para o Israel natural, que está com seus olhos fechados, a casa de Judá. Os judeus,
os últimos, a plenitude dos gentios, dos judeus. Benjamim, o menor, os últimos remanescentes, né? Eles vão voltar a alcançar misericórdia. Que coisa tremenda, irmãos. E para isso o Senhor ele vai preparar o que há de melhor, as duas testemunhas para pregar com autoridade, com poder, fazer sinais e prodígios e maravilhas para que eles possam ser salvos. O Senhor vai fazer o que há de melhor. Eles querem sinais, então eles vão ter sinais. E aí, então, irmãos, imagina isso, todos os judeus no mundo inteiro vendo os sinais e as maravilhas que o Senhor estará fazendo. Será por essa maneira, pela pregação das duas testemunhas, por meio de sinais e maravilhas, né? Uma pregação conjuntamente com sinais e maravilhas, que eles vão crer. E então, aqueles que crerem vão invocar o nome do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor no Monte Sião será salvo. E aí então, né, eles vão alcançar misericórdia. E aí Paulo vai dizer, porque Deus a todos encerrou debaixo de desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Paulo chegou a essa conclusão, olha, porque Deus, ele encerrou todos, judeus e gentios, casa de Israel e casa de Judá, debaixo de desobediência, para no final usar de misericórdia para com todos. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Aí ele vai dizer, ó profundidade das riquezas, tanto de conhecimento como de sabedoria. Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória somente a ele eternamente. Amém. Então Paulo ficou maravilhado, irmãos. Paulo ficou feliz, porque aquilo que ele desejava alcançar, que era a salvação dos seus irmãos, o Senhor mostrou para ele que seria possível e que no final, após a entrada da plenitude dos gentios, o Senhor ainda estaria salvando um remanescente, né? Conforme a eleição da graça dos judeus que iriam se converter depois da entrada da plenitude dos gentios, e assim então todo Israel seria salvo. Então eu concluo aqui esse estudo maravilhoso, espero que você tenha gostado. Assista os nossos próximos estudos aí, o estudo ficou longo, talvez eu vá dividi-lo em dois, mas não importa, o mais importante é que aí está a revelação para vocês. Orem para que Deus possa me conceder tempo para que eu possa gravar os próximos estudos. E é isso, irmãos. Aguardem os próximos estudos e estamos juntos aí. Um grande abraço a todos. Shalom a todos vocês aí. Que Deus abençoe. Tá bom, irmãos? Um grande abraço a todos. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.